Central 3. Fala pessoal, estamos de volta com mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 236, que a gente grava apenas 2 dias depois da edição de número 235, porque a gente abriu a câmera para falar sobre a final da Champions League no último sábado, quando o PSG se tornou bicampeão europeu. Nessa segunda-feira nós vamos falar sobre outras coisas, principalmente a despedida da seleção brasileira, que goleou o Panamá no último domingo, apresentando algumas preocupações, algumas, talvez, soluções, mas principalmente, né, Felipe Lobo? Opções. É isso, salve, salve Bonsa, todos os nossos amigos, amigas presentes aqui, que nos ouvem também via podcast. Acho que esse é o ponto principal. A gente viu que o Ancelotti tem muitas opções, né? Muito mais do que talvez se imaginasse. Havia alguma dúvida em relação ao time titular, principalmente, né? Sem o Estevão, era meio claro que o Estevão seria titular. Sem ele, não se sabia exatamente. O Luiz Henrique era o candidato, mas não teve ali um bom jogo e acho que tem outros pontos para se discutir por ali. Mas acho que a ideia de mudança ficou muito forte, porque o time do segundo tempo, que era o time reserva basicamente, trouxe muita alternativa, né, de muitos jeitos interessantes. Então, desde o meio-campo com o Paquetá, o Danilo Santos, né, e também mais para frente com o Endrick, com o Igor Thiago, com o Ryan. Então, a gente viu muita coisa diferente e acho que nesse aspecto se ganhou muitas alternativas e já me parece difícil, muito difícil, na verdade, que o time que começou ontem seja o time titular na estreia contra Marrocos. Isso porque bom, era um desenho do time, né? Assim, é óbvio que sempre tem tempo para mudar, mas sempre tem a chance de mudar, mas depois do que a gente viu, a chance de mudar me parece maior ainda do que já era, né? Bom, o Ancelotti falou, né, que provavelmente vai mudar, o que ficou em dúvida, né, e que pode haver a possibilidade de mudança. Acho que o principal ponto em relação à seleção brasileira nesse momento é menos Neymar, porque ele não está disponível, né? E mais se vai jogar com 2 ou com 3 no meio campo, né? Essa questão do colocar 3 no meio campo ou jogar com 4-4-2. Eu sempre defendi a ideia do 4-4-2, porque eu acho que é onde está a maior concentração de talento do elenco brasileiro, né? Onde tem mais jogadores para você colocar ali. E eu também acho que é a formação que favorece um estilo de jogo mais intenso e vertical, que foi o que o Brasil tentou fazer no primeiro tempo. O problema, e até o primeiro gol, é como isso deveria funcionar, né? O Brasil rouba a bola no campo de ataque, o Vinícius Júnior recebe em boa posição, em melhor posição, e manda para dentro, Manda para dentro, meu Deus do céu. E a qualidade técnica dos jogadores brasileiros se sobressai. O problema com isso é que a pressão do Brasil não é boa. Só não é boa, né? E em parte por nomes, principalmente o Vinícius, que não é... Ele joga, acho que no único time de elite do mundo que é avesso à pressão, né? Que, tipo, não quer fazer, nunca fez, com o Ancelotti não fez. Quando pede para fazer, causa um fuzuê do caramba. O Matheus Cunha, o Rafinha, todos esses jogadores, beleza. Mas o Vinícius não faz. E, no geral, o Brasil não consegue fazer. E aí o que acontece quando você não faz a pressão direito? A bola passa. E aí você pega o Casemiro na frente dos zagueiros com um espaço gigantesco entre a defesa e o meio-campo. O que aconteceu várias vezes no primeiro tempo contra o Panamá. Então, assim, se você não conseguir fazer uma boa pressão, uma pressão de alto nível, aí realmente não dá para jogar com os 4.
aí o melhor é você compor mais o meio-campo. Mas eu acho que para o Brasil atingir um teto que o coloque como possível candidato ao título da Copa do Mundo, precisa ser pelo outro lado. Porque, beleza, a gente está comemorando a atuação do Paquetá no segundo tempo contra o Panamá, né? E acho que ele é um bom jogador. E acho que ele pode ajudar a seleção brasileira. Agora, contra um time postado de Marrocos, eu acho que ele vai ter muito mais dificuldade. Porque a questão é desse, não, tem que trazer para ele ser o articulador, para ele pensar o jogo. Beleza, acho que isso pode ser uma boa alternativa. Só que ele vai ter desafios mais difíceis para fazer isso. E a gente já viu também várias vezes o Brasil jogando com 3 no meio-campo e também não funcionando, né? Então eu não vejo também como uma panaceia. Coloca mais um no meio-campo e agora o Brasil tá bem melhor. O Brasil tinha problemas com 3 no meio-campo. O 4-4-2 foi justamente para tentar solucionar esses problemas. E agora você tem problemas com o 4-4-2. Então você tem dois caminhos aí. Ou você tenta melhorar o 4-4-2, ou volta para o 4-3-3 e vê se realmente é a melhor opção. O Ancelotti convocou um time que permite fazer essas duas coisas. Tem. Assim, a gente já tinha falado que o Cunha era um meio-campista, né? Mais do que qualquer coisa. Eu acho que o fato dele usar a camisa 9 vai confundir um pouco as pessoas. E eu já vi falando, ele tinha que ser mais 9. Quem tava fazendo 9 era o Rafinha. Também não acho que é o Rafinha que tem que fazer ali a função de falso Ele jogou 9. mais na esquerda, o Cunha, né? Eu até peguei aqui, ó, vou até compartilhar aqui enquanto a gente fala, mas o Cunha foi um meio-campista muito mais próximo do Bruno Guimarães, né, em relação à a linha que ele pertencia, e o Ancelotti falou disso, né, ele escalou o time com duas linhas de 4, né, e com dois atacantes, os dois atacantes, ele falou que o Vini era o jogador da esquerda, e o Matheus Cunha e o Rafinha eram os da frente, mas na prática não foi isso, né, o Rafinha e o Vini eram os atacantes, com o Luiz Henrique fechando o lado direito e o Cunha fechando o lado esquerdo. É que eu acho que a diferença também, porque o futebol é fluido, né? Não é futebol de botão, né? É que o lado esquerdo do corredor é do Vinícius. O Vinícius é um atacante que cai para o lado esquerdo e aí o Cunha, com a bola, vai para o meio, né? Ele carrega para o meio. Então ele sai da esquerda para o meio e o Vinícius sai do meio para a esquerda. Então, com a bola, o Brasil se comporta de um jeito, sem a bola, se comporta de outro. O Luiz Henrique não. O Luiz Henrique é um cara que fecha pelo lado direito sem a bola e também com a bola abria pelo lado direito. Mas não teve muito jogo com ele ali, né? Acho que o Rafinha foi quem mais pareceu deslocado. Eu nem acho que a partida dele foi horrorosa, mas eu achei que ele estava na função que ele não exerce bem. Ele está muito melhor preparado para fazer a função que o Luiz Henrique fez pela direita, que é uma função que ele teve que fazer em vários momentos nesse Barcelona, né? Embora no time ideal do Barcelona ele jogue pela esquerda, porque o Yamal faz pela direita, mas nesse final de temporada sem o Yamal, o Flick precisou dele pela direita, porque ele é o melhor. Depois do Yamal, ele é o melhor na direita no Barcelona. Então, ele foi usado ali, então acho que ele pode fazer essa função. E abre esse espaço no meio. Eu acho que o Luiz Henrique é o mais ameaçado a perder a posição no time, porque ele é o que faz uma função muito mais limitada que outros jogadores podem fazer. Não é que é uma função fácil, mas você não vai jogar ele como falso 9 ou pela esquerda, porque na esquerda vai ser o Vini. Então, me parece o mais ameaçado. E aí, acho que a questão é um pouco essa que você falou. Como é que você vai manter a pressão ou fazer um tipo de pressão que funcione com o Vini? Porque o Vini vai ser titular e ele tem que ser titular, né? E o jogo de ontem deixou mais claro ainda, porque ele é um jogador importante e o jogo passa muito por ele. Aí a questão vai ser essa, porque a gente viu no segundo tempo, acho que a principal diferença foi essa, né, Bonsa? O gol do Ryan sai porque o Igor Thiago não deixou o goleiro pensar um segundo. Né? Na hora que a bola foi recuada, o Hendrick já estava pressionando o passe do goleiro, então o goleiro não tinha o passe na direita, e aí o goleiro ficou sem saber o que fazer, teve que afastou de qualquer jeito, errou, e enfim. A gente viu que é uma pressão que funciona, mas não tinha o Vini. O Vini não faz uma pressão boa, mesmo que você instrua que ele faça, né? O Ryan faz,
até porque o Ryan atua num time que, se ele não fizer, ele não joga, né? O Bournemouth não pode se dar o luxo de não pressionar, né, na Premier League. A gente via que nem o Cristiano Ronaldo teve esse privilégio na Premier League, né, de não fazer pressão, porque quando ele não fazia pressão no Manchester United, isso pesou muito contra o Manchester United, né? Na Premier League isso é um fator grande. Sim. E o Igor Thiago fez muito e faz, ele está acostumado a fazer também. Então, eu acho que o Ancelotti vai precisar pensar como fazer talvez uma meia pressão, se não uma pressão tão alta. Enfim, ele tem que arranjar um jeito de equilibrar, porque se ele fizer uma pressão alta e o Vini não fizer a pressão, vai ser fácil Você furar essa precisa. pressão toda hora, né? Exato. A recomposição defensiva do Brasil tá muito ruim também. Mais até do que a pressão, né? Porque a pressão não é. A pressão não é você sai correndo atrás da bola o tempo inteiro, né? É você dar as melhores, né? Elas são organizadas, então elas têm os gatilhos, elas têm as coberturas da pressão. É dar o bote, tentar recuperar a bola, e se não recuperar, tem que recompor, né? Não é só ficar correndo atrás da bola, porque aí você é realmente muito fácil, qualquer time, hoje em dia, driblar essa pressão e aí pegar o cara entre as linhas, e aí é uma situação muito perigosa. Acho que assim, tem algumas ponderações em relação a isso. A primeira é que é bem mais difícil fazer um sistema de pressão de alto nível em seleções, né? Porque você tem menos tempo de trabalho e você tem jogadores, principalmente agora em Copa do Mundo, mais cansados, né? Acho que até não é nem o rolê da França, por exemplo. É o da Espanha, mas a Espanha é meio que um culto, né? É outra coisa ali. Então, eles conseguem fazer isso e ajuda muito o time espanhol. E não é a do Ancelotti, né? O Ancelotti nunca foi um técnico Gegenpress, em nenhum momento da carreira dele. Ele até. O auge dele meio que termina quando o Gegenpress domina, né? Se você pega a linha do tempo, né? Ele depois de lá décima, e aí quando o que o Klopp já fazia no Dortmund, mas aí começa a ser mais difundido, ele baixa e consegue se recuperar no Real Madrid com um time que não fazia isso, né? Inclusive, era coisas que a gente falava bastante sobre o Real Madrid do Ancelotti, que ele esperava muito, que ele buscava muito contra-ataque, mas atrás, né? Ele não tentava forçar a situação. E essa que é a grande diferença entre contra-ataque e pressão. Contra-ataque você espera, pressão você força a situação. Você busca recuperar a bola para não depender do que o adversário errar. Você força o erro. E o Brasil não está conseguindo fazer isso direito. Tá, assim, beleza. A gente pode colocar o Igor Thiago como centroavante, o líder da pressão. Sabe quem fazia isso na seleção brasileira muito bem? O Gabriel Jesus. Você sabe qual é a fama do Gabriel Jesus hoje em dia? A gente vai basicamente ter que sacrificar o Igor Thiago para fazer essa pressão funcionar, então, né? Ele vai ser tipo, ó, Igor Thiago, você vai fazer isso e o Brasil vai te odiar pro resto da sua vida. É um pouco isso mesmo. Eu quero compartilhar aqui com vocês, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá muito grande aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a escala. Opa, ficou demais. Só para ver, para quem está nos ouvindo, o que eu estou mostrando aqui é o posicionamento tático do Brasil no primeiro tempo, né? Então a gente tem o Alisson lá atrás, aí tem o Léo Pereira, é o mais recuado, o Bremer, aí o Wesley já numa linha mais avançada um pouco, né? Como lateral, o Alexandre na esquerda. E aí, no meio, você vê como eles estão bem concentrados. O Casimiro é o mais recuado, mas o Bruno Guimarães está bem perto dele. E o Matheus Cunha, mais para o lado esquerdo, mas também está bem perto deles, né? E aí o Sim. Vini é o mais avançado, o Rafinha mais centralizado. Isso é o posicionamento médio, tá? E o Luiz Henrique na direita. E eu vou mostrar para vocês como é que fica no segundo tempo. No segundo tempo, a gente vai ver, ó, fica muito mais bagunçado, né? Porque também o jogo fica mais caótico. É o posicionamento médio também. A linha de defesa muito mais postada, né? Porque a gente tem o Ibañez na direita, um zagueiro quase, então ele fica na mesma linha do Danilo, que foi o outro zagueiro junto com o Léo Pereira.
e com o Douglas Santos na esquerda. É uma linha muito mais fixa, né? Muito menos avançada do que com Wesley, principalmente, né? Que avança mais. E o Alexandre não avançou também, mas um posicionamento médio. E aí, Fabinho, Paquetá e Danilo. E a gente vê o posicionamento médio do Danilo, o Danilo um pouco mais à frente do que o Paquetá ainda. E eu vi muitas vezes na recuperação de bola, o Danilo fechando o lado esquerdo e deixando o Paquetá fechar sem a bola, né, defendendo pelo meio. Então, eu achei isso curioso, porque se o Ancelotti instruiu a fazer isso, né, sem a bola o Danilo fechasse pelo lado esquerdo, ele pode ser uma opção numa posição que a gente não Sim, estava imaginando, que não é a do Bruno Guimarães, né? Talvez, assim, não é, ele é uma opção para o Bruno Guimarães, mas ele pode ser a opção também para fechar um lado esquerdo, por exemplo, se você precisar do time, né? Que ele faça isso. E a gente vê mais à frente o Ryan, e aí é um posicionamento meio de 3 atacantes mesmo, o Ryan, o Endrick e o Igor Thiago. O Igor Thiago mais pelo meio, o Endrick também, com o Ryan avançando mais pelo lado direito. Então, assim, eu coloquei só isso porque esse posicionamento, mas porque eu acho que é interessante a gente pensar que o Ancelotti tem repetido que é um 4-4-2. E a gente sim. vê, no jeito que o Brasil defende, principalmente, que é o mais importante, né? Você vê o posicionamento do time, o esquema tático do time, quando ele defende, principalmente, né? E aí a gente vê a transição para quando tem a bola. Então, me pareceu que o Danilo Santos, ele tem uma liberdade de atacar até diferente em relação ao Bruno Guimarães. Não sei se por instrução ou por característica. Pode ser as duas coisas, inclusive. Mas eu acho que esse é um jogador que está sendo muito falado para tentar ganhar uma posição e tudo mais, porque ele realmente tem entrado muito bem, e ele dá muitas opções mesmo, mas acho que é uma questão complexa de mexer. Acho que vai ser mexido, algum desses jogadores vai entrar, não sei exatamente qual, não sei se o Igor Thiago é a melhor opção para começar, mas talvez, por exemplo, você precise que o Vini fique pelo meio em vez de ficar pela esquerda. Não sei se é o ideal para ele ou o que ele gosta mais. Porque se você tem uma pressão de um jogador que seja mais fraco, é ideal que ele pelo menos seja do meio, né? Não deixe aberto pelo lado. Enfim, são questões táticas que ele vai ter que pensar, mas acho que o que deixa otimista, né? As pessoas ficam mais otimistas, é porque a gente viu muitas opções, né? A gente está falando de Ryan, que Sim. entrou bem, do Igor Thiago, que entrou bem, do Endrick, que foi muito bem, né? E funcionando com outro jogador, um centroavante, né? Então ele consegue atuar bem por ali. Então todos esses jogadores são opções além do Paquetá e do Danilo. O Danilo já tinha sido uma opção interessante. E se a gente pensar em jogador para pressionar pelo meio, talvez o Endrick seja um cara também, né? Também pode. Nesse ponto, porque talvez ele faça essa função melhor do que o Rafinha fez ontem. O Rafinha ficou de um jogador centralizado para fazer uma espécie de falso 9. Por ali eu acho que ele não rende. Talvez sem o Luiz Henrique, com o Rafinha fazendo essa função, talvez possa jogar o Endrick por ali. E aí faz mais sentido, porque ele vai pressionar muito mais. Enfim, ele tem opções, né? E eu acho que o que ele não pode fazer nesse momento, me parece, não usar essas opções, né? Ele vai precisar usar de algum Sim. jeito, porque tá claro que o time tem um problema e ele precisa tentar resolver esse problema, né? O Fernando Andrade disse que se a pressão é um ponto central, e assim, é um ponto central, e todo time é um ponto central, né? Todo time tem algum nível de pressão, é time de elite, né? Mas se você quer jogar nesse 4-4-2, eu acho que ela é mais importante do que em outro tipo de esquema, em outro tipo de estilo de jogo. Mas ele acrescenta que aí Neymar e Vini no time parece contraditório. Sim. Esse é muito pior, né? Se os dois estiverem juntos em campo. O negócio é bem complicado de equilibrar o time desse jeito. Inclusive outros times, né? Como por exemplo, a gente até fala a França de 2018, campeã do mundo, tinha o equilíbrio veio do Matuidi, né? Que fazia que era o semi-atacante e semi-meio-campista, que fazia E agora é o Rabiot, né?
e agora é o Rabiot. Pra dar Então, liberdade pro Mbappé. porque porque a França também tem um inimigo da pressão. Então, às vezes, talvez seja isso que o Brasil precisa procurar. Talvez o Danilo seja o Matuidi do Brasil, que consegue fazer esse tipo de papel híbrido. Então, também tem um pouco disso. O Vislash dizendo que se pergunta se o italiano saiu dessa partida com mais respostas ou perguntas, ele falou que saiu com dúvidas, né? Então, ele acho que está em dúvida, ele está vendo como armar esse time. E assim, eu também não quero superestimar um jogo contra o Panamá, mas tipo um amistoso, teve Ivete Sangalo, tá, sabe? Mas é que assim, o Brasil já vinha com certos problemas, né? A gente teve uma grande atuação com esse esquema, depois nem tanto, França não foi legal, então acho que meio que uma continuação, né? Não é só um jogo contra o Panamá. Acho que um último ponto sobre o Brasil, que acho que é importante também, bastante falado, o próprio Ancelotti tocou nisso, é a diferença do Rafinha, né? No Brasil e no Barcelona. E aí eu acho, gente, é só. é, eu, eu acho que o Rafinha é muito bom jogador, mas ele, na realidade, num vácuo, na CNTP, ele é mais próximo do Brasil do que o do Barcelona. Ele é um bom, de novo, muito bom jogador. Ele não foi contratado pelo Barcelona à toa. Mas ele estava prestes a ser negociado quando chega o Hansi Flick e ele se encaixa de uma maneira brilhante no esquema do Hansi Flick. O Rafinha, E é de uma candidato à pressão bola de ouro, maluca, né, gigante, Bonsa? enorme. É a, Uma é que o a maior Brasil nunca pressão vai do. fazer. Não, Nunca vai fazer esse não, mas tipo nem de nenhum pressão. time faz. É a maior É. pressão do. A melhor pressão do futebol europeu. A do Barcelona e a do PSG são de outro nível. Então, o Brasil não vai fazer isso. Mas é justamente isso, porque até o Ancelotti fala aqui na entrevista coletiva, ele diz que ele quer que o Rafinha fique perto da linha de defesa, porque ele acha que no aspecto de atacar profundidade ele é o melhor do mundo. E é isso. Só que o que acontece, e é isso que ele faz no Barcelona, porque o Barcelona recupera a bola e ele tá lá na linha de defesa, ele dá a corrida, recebe nas costas, pum, tá na cara do gol. E isso acontece o tempo inteiro no Barcelona, né? Porque o Barcelona joga com a linha alta, a linha de defesa mais alta da Europa, tem um ótimo sistema de pressão, recupera a bola, lança no Rafinha. Isso a gente nunca vai ver esse Rafinha no Brasil, porque o Brasil não consegue jogar desse jeito. E em outras interpretações do Barcelona, na antiga, principalmente, né, do Xavi, ele era um jogador mais normal. Ele é um bom jogador, mas ele nunca foi sequer cogitado como um dos melhores jogadores do mundo antes de ser inserido nesse sistema de jogo do Hansi Flick. Então, acho tudo bem com ele ser titular, mas eu acho que a gente tem que calibrar as nossas expectativas em relação ao que o Rafinha consegue entregar, né? Porque, de novo, é um pouco da praga do gols e assistências, né? Do contribuições diretas, né? Você olha para uma temporada como a que o Rafinha teve na anterior, você fala, bom, esse é um dos melhores jogadores da história. E, tipo, não, é um pouquinho circunstancial. Ele é muito, muito bom. Ele é ótimo, teve uma ótima temporada, não quero tirar nada dele. Mas é um pouco circunstancial. Eu acho compreensível que ele seja titular, se você quer apostar nele, mas é isso, acho que tem que calibrar e tem que colocar numa função mais próxima também, porque ele não atua de falso 9, né? Eu acho que teria que ser pela direita e aí, assim, você vai sacrificar um pouco porque ele não vai estar tão perto da área quanto ele fica no Barcelona, porque o time do Brasil não fica tão alto e nem tem que ficar, né? Sinceramente, seria se o Brasil quisesse jogar, e mesmo que os jogadores da frente fizessem uma pressão, se a gente tirar o. Eu sou contra, tá? E eu não acho o Vini supervalorizado, até o Fernando achou aqui que acha que ele é um pouco supervalorizado. Não que ele não seja bom, mas um pouco superestimado. Eu não acho que ele é superestimado, mas ele é de um time e ele é um jogador que faz uma pressão mambembe. Ele faz essa pressão mambembe. Ele não é um cara de uma pressão forte. Então, assim, mesmo que a gente quisesse, assim, isso é super. Se a gente considerasse que a pressão é uma prioridade total, então vai jogar Endrick, Igor Thiago e não vai ter Vinícius. Mesmo que a gente fizesse isso, o Brasil, eu acho que perderia muito atuando como o Barcelona atua, porque a gente não tem nenhum volante tão ágil quanto é o Bernal, o Marc Bernal, que é um jovem, e nem uma defesa tão rápida quanto a do Barcelona, que mesmo assim sofre muito jogando desse jeito.
né? É uma Inclusive defesa foi eliminado da Champions League nos últimos 2 anos porque por leva a causa bola nas disso. costas o tempo inteiro, né? Por Então, causa disso. também, assim, Não, e exato. assim, você tem que adaptar os jogadores. Eu não posso colocar. A gente viu isso, a gente falou isso aqui quando o PSG enfrentou o Bayern. O PSG entendeu, e acho que entendeu tão bem isso, que equilibrou no segundo jogo. Eu não posso deixar o Marquinhos no mano a mano com o Luiz Dias, em nenhuma situação. Não posso deixar isso acontecer. É claro que nenhum jogador pode ficar no mano a mano com o Luiz Dias, né? É evidente, vai acontecer de forma circunstancial. Mas é importante que você evite que seus jogadores fiquem tão longe, né? Tão com tanto campo para cobrir. E no caso do Brasil, ainda que o Gabriel Magalhães hoje seja um dos melhores do mundo, eu acho que o Marquinhos continua sendo um dos melhores também, mas ele não é mais um jogador tão rápido quanto ele já foi, né? Ele não é um super veterano, ele tem 32 anos, né? A gente até falou no programa especial da Champions, que se você não ouviu, vai lá ouvir, que a gente falou especificamente da final da Champions, mas ele é um jogador que exige que fique um pouco mais protegido, né? O Marquinhos não pode jogar numa linha tão alta quanto o Barcelona joga e quanto o próprio PSG jogou em alguns momentos e precisou calibrar, porque se você deixar tão alto, não dá. E a gente tem, e eu não sei se ele vai jogar com Wesley, é outra dúvida que eu tenho, e eu apostaria, assim, se eu fosse apostar hoje, eu diria que o Wesley não começa como titular na Copa, não porque eu não acho que ele é bom, mas assim, se a gente quer que tenha um lado direito que ataque forte, né, e que, por exemplo, com o Rafinha ou com o Luiz Henrique, mas a gente tá falando aqui, qualquer um dos dois, o Wesley eu não sei se vai ajudar. Porque, por exemplo, para usar o exemplo que a gente viu no jogo, e sem querer superestimar o jogo contra o Panamá não tem que ser usado como um parâmetro Sim. específico, mas é uma questão tática. No segundo tempo, com o Ibañez, que é um cara muito mais recuado, muito mais defensor, o Ryan ficou com aquela profundidade do fundo toda para ele, né? E com jogadores encostando, o Endrick muitas vezes foi ajudar ali, mas o Ryan tinha aquele espaço. No primeiro tempo, era uma concorrência ali entre o Luiz Henrique e o próprio Wesley, que apareceu algumas vezes. Então, a gente tem que definir o que a gente quer, né? A gente quer um lateral que apareça no fundo, ótimo, mas aí a gente tem que ter um jogador que vá para o meio, que abra esse espaço, que puxa a marcação para o meio, para abrir o espaço para o Wesley. Porque se a gente deixar o Luiz Henrique aberto no lado, o Wesley vai bater numa parede ali, né? Um vai bater no outro, O outro marcador já vai estar ali, a marcação vai estar montada. Porque é o que a gente está falando. Por que o lado esquerdo funcionou bem? Era o que a gente estava falando. O Matheus, ele sai do lado esquerdo e com a bola ele vem para o meio. Então, assim, ou o zagueiro acompanha o Vini para o lado e aí abre o meio, ou o lateral larga o Matheus e fica com o Vini. E aí larga o Matheus sozinho. Então, essa dinâmica funcionou bem do lado esquerdo. E a gente não conseguiu fazer funcionar do lado direito porque os dois jogadores estavam alinhados. Né? Não, então, e sem falar no pensar. Sem falar no equilíbrio, né? Assim, as pessoas tem uma certa dificuldade, principalmente na internet, de entender que assim, não é só colocar os 11 mais talentosos em campo. Não funciona mais assim. Você tem que ser extremamente mais talentoso do que o outro time para funcionar. Você só colocar os mais talentosos em campo. Então, assim, eu entendo para a seleção que já teve Cafu, Leandro, Carlos Alberto, falar, não, a gente vai jogar a Copa com o Ibañez, porque precisa equilibrar. Não dá para você ter dois laterais que sobem, dois pontas, dois atacantes, o Bruno Guimarães indo lá para frente, e o Casemiro, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, tipo, segurando o forte inteiro, sabe? Não tem como jogar desse jeito. Você tem que ter compensações, né? Então, beleza. Talvez se a gente joga com o Paquetá e não com o... Aí, beleza. Dá pra jogar talvez com o Wesley. Segura um pouquinho mais o Douglas Santos. Eu também acho assim que o Wesley é um bom jogador, mas não é também... Uau! Ele vai ficar passando o tempo inteiro. Então, acho que ver aonde você perde menos e ganha mais, né? É tudo em relação a isso. E acho que é isso que ele tá tentando com esse esquema. Tipo, tô perdendo um pouquinho aqui em controle, mas eu tô ganhando um pouquinho mais em transição. Isso tá valendo a pena? Não tá. Então acho que agora eu vou perder um pouquinho em transição e tentar ganhar um pouquinho mais de controle. E ir fazendo essas medições até chegar no ponto certo.
E acho que a principal questão é quando o Brasil enfrentar times bons de verdade, se propor a tocar a bola, o que vai acontecer, né? E principalmente se você jogar com esse meio com três. A gente já viu o Brasil com problemas com isso, então vamos ver o que vai acontecer. E Algo tem mais de Brasil, Lobo? contra times como o Marrocos e como a Escócia, que provavelmente vão ter uma linha defensiva mais recuada, se mantiverem o que sempre fazem, né? O que tem feito ao longo do ciclo, a gente vai precisar que o time balance, né? Então consiga mudar de lado com facilidade, porque para fazer a defesa desses times se deslocar de um lado para o outro, para abrir nessas transições. Então, se a gente tiver, por exemplo, um jogador do lado direito e que seja o Rafinha, seja o Luiz Henrique, seja o Ryan, que consiga entender que nesse momento eu tenho que vir para o meio para sobrecarregar o meio e deixar o lado esquerdo, que o Vini está com a bola, então eu tenho que sobrecarregar o meio para fazer o meio aqui ficar muito mais marcado e de repente sobrar para o Matheus Cunha ou para um dos jogadores que está no meio. O time ainda não parece estar afinado nesse sentido para conseguir fazer essa mudança. Muda de um lado para o outro, muda e aí vai fazendo aquele movimento de indo para um lado para o outro, troca de posição. E é uma coisa que acho que a gente já falou aqui algumas vezes, mas o brasileiro, em geral, o torcedor, a gente não gosta muito desse tipo de situação, de que tem uma defesa fechada e a gente tem que ter paciência para entrar na defesa adversária. A gente gosta. Os jogos, se você pensar nos gols que a gente gosta de ver, e a gente como um todo, tá? Assim, eu tô obviamente generalizando, mas quando a gente pega os gols que a gente mais gosta, são os gols em transição, né? Assim, não, como a gente até falou no último programa, transição e contra-ataque não são a mesma coisa. Mas a gente gosta de fazer a transição, de uma transição vertical. Eu sempre brinquei que o Brasil é muito mais clopista do que guardiolista, muito mais. A gente gosta muito mais do rock and roll, no sentido de pressionar e atacar com velocidade, com ímpeto, do que ter paciência. Mas às vezes você é obrigado a ter paciência, porque o outro time não te permite jogar assim, porque sabe que você quer jogar assim. Então ela não quer deixar você jogar como você prefere, né? Então, até por isso que eu cito mais Marrocos e Escócia, aí talvez a Noruega, se o Brasil cruzar do que as seleções grandes, porque as seleções grandes vão dar o contra-ataque pro Brasil. Isso a França não vai se fechar, a França vai se impor, né? E aí o Brasil vai ter mais chances de contra-ataque. Não vai ser tipo o tempo inteiro, mas vai ter bem mais. Qualquer seleção grande, eu acho que o Brasil vai ter espaço para contra-ataque. A questão é chegar até lá, né? E assim, você superar esses obstáculos em que o Brasil provavelmente talvez tenha que ficar com a posse de bola e furar a defesa, né? Que aí a outra alternativa é não fazer isso. Você falou que os outros times não querem que o Brasil jogue como o Brasil quer jogar. Então o Brasil também deveria conseguir impor aos outros times não jogar como os outros times querem que o Brasil jogue, né? Então se o Marrocos falar, não, fica aí com a bola, eu falar, não, fica você, e eu vou tentar recuperar. E aí atacar o Marrocos o tempo inteiro. Então, enfim. O Fernando falou aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas o Brasil tomou um sufoco de Marrocos no amistoso. Tomou, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque era um time que nunca existiu. E eu vou explicar. Foi o jogo de março de 2023. Foi o jogo do Ramon, né? Era o Ramon Menezes de técnico. Então, assim, aquele time não existia e continuou não existindo, porque foi um experimento sem sentido ali. Então não dá para levar muito em consideração, porque era um time completamente sem identidade, sem treinamento, sem uma espinha dorsal, porque eu entenderia se ele tivesse levado a espinha dorsal da Copa, que tinha sido 2 meses antes, 3 meses antes, e jogar, mas ele não quis, ele fez outras coisas e tá tudo certo também, ele tinha a prerrogativa de fazer isso, mas então eu não levaria isso em consideração. Eu levaria que ali Marrocos não ficou na retranca. É verdade, mas era um time que não oferecia nada. Não tinha pressão ofensiva, não tinha pressão, não tinha uma linha organizada na defesa. Então Marrocos meio que deitou e rolou porque não tinha nada, né?
E eu não acho que vai ser retranca de Marrocos. Eu acho que. Mas é um time que tem uma defesa muito forte, E se que tem uma baseia estrutura na defesa. coletiva, que tem uma estrutura coletiva muito bem organizada, mesmo tendo acabado de trocar de técnico. Tem um meio que pega bastante, tem um time. Ele tem um time muito, muito sólido. Então, mesmo que o Marrocos vai atacar, o Marrocos vai ter períodos de posse de bola no ataque, mas vai ter vários períodos também que o Brasil vai estar tentando superar essa estrutura coletiva de Marrocos e vai ser difícil, porque ela é muito boa. É que Marrocos vai atacar, mas provavelmente Marrocos não vai ter uma pressão ofensiva sufocante. Então, o Brasil vai ter que construir com paciência, provavelmente. Claro que pode mudar. Se eles perceberem que o Brasil sucumbe sob pressão, eles vão pressionar, enfim. Tudo depende da dinâmica do jogo, né? A gente vê isso. Um dos segredos dos times que pressionam bem, Bayern de Munique, Barcelona, PSG, é que eles percebem assim onde a coisa fica ruim. Então, por exemplo, você está fazendo uma pressão que não é sufocante, mas essa pressão gerou um passe meio torto, aí a pressão cresce. Mas isso é para time muito bem treinado. É muito difícil a gente ver isso em seleção, porque essa pressão coordenada, digamos, que é uma meia pressão, mas que vira uma pressão sufocante, no momento que o passe é mais ou menos, não é um passe ruim, passe errado, é um passe, por exemplo, no pé ruim do jogador. Então, o lateral direito recebe não no pé direito, recebe no pé esquerdo, ele precisa girar. Isso, os times bem treinados conseguem perceber na hora do passe que o passe não foi bom, e aí você pressiona, porque aí o time tá. Então, assim, Marrocos pode fazer isso. Não é um time que se caracterizou ao longo do ciclo por fazer uma pressão maluca na saída de bola. Né? A gente é mais provável a gente ver isso, por exemplo, em relação às seleções africanas, com o Senegal. O Senegal faz melhor isso. Em alguns momentos, o Senegal sobe para pressionar, não o tempo todo, mas sobe para pressionar e aí causa mais problemas. Então, assim, entender isso. E a minha preocupação em relação ao Brasil o Brasil ter alternativas. A gente sabe que o Brasil é excelente em transição. Né? Assim, se o time deixar um espaço para o Vini pegar, mesmo no 1 contra 2, já é perigoso. Mas e se não tiver isso? Né? E do mesmo jeito, se a saída de bola do Brasil não tiver pressão, como você vai construir? Se tiver uma pressão sufocante, como você vai construir? Você precisa ter alternativas, porque os melhores times têm mais opções do que uma só, né? Então você consegue sair de pressão se o time estiver pressionando e você quer sair jogando, consegue ter uma bola longa eventual, porque também se o time só sai jogando, e é muito bom de sair jogando, mas não tem uma ligação, a defesa adversária sobe. Então, tudo isso. Eu acho que uma das coisas que são importantes desse amistoso que a gente viu é justamente que assim, eu tô com dificuldade de sair jogando e a minha bola longa não é boa, porque a gente não tem um jogador que segura a bola na frente. O Igor Thiago faz isso. O Igor Thiago pode segurar a bola na frente. Eu preciso de um jogador que consiga sair do meio, da direita para o meio e que seja muito bom chutando para o gol. Por exemplo, eu tenho o Endrick. O Endrick, se eu colocar ele do lado direito e falar para ele, você vai marcar na direita, mas com a bola você vai para o meio, ele consegue fazer. Eu acho que esse tipo de coisa foi boa do amistoso. Mostrou que há opções ali e ele provavelmente vai treinar isso. Se ele já não estava treinando, vai treinar isso agora. O que eu acho que esse amistoso deixou, né? Bom, você acha que isso a gente pode terminar? É que mesmo que o Neymar se recupere fisicamente e esteja disponível para o primeiro jogo, que seja, ficou difícil ali a fila, né? Tem muita gente com gana, com vontade e com físico inteiro. Então, assim, o Neymar, mesmo que ele seja um fora de série, porque ele a gente sabe que ele não tem mais o físico, nem vai ter o físico que ele tinha há algum tempo. Então, assim, se muita gente ficava, mas vai por quem? Quando tiver perdendo o jogo, né? De 2-1, tá perdendo de 2-1 no segundo tempo. A gente viu que tem um monte de gente para colocar, não é um só. Então, não sei se né? Exato. Acho que para o Neymar foi bem ruim esse amistoso. Principalmente se a exigência for, né, ter um time mais físico, de mais pressão e tal, realmente vai ficar difícil, porque não é isso que ele entrega nesse momento.
O Brasil joga, tem mais um amistoso, né? Antes da estreia na Copa do Mundo. No próximo sábado, joga contra o Egito. E aí, no outro sábado, já é Copa do Mundo, enfrentará Marrocos. Vamos terminar o programa falando sobre uma demissão, Felipe Lobo. Um treinador foi demitido. Oficialmente, eu acho. Não, não, nem essa é oficialmente, porque eles também falaram que é parting ways, né? Decisão mútua, né? Ninguém mais demite treinador, né? Mas oficialmente o Liverpool só demitiu 2 treinadores desde 59. Então é meio que tipo, uau. Lógico que teve outros, né? É que eles usam essas linguagenzinhas aí. Mas me pegou um pouco até de surpresa a saída do Slot. Eu já tinha feito as pazes que ele ia ficar na próxima temporada. Não só pela cultura do clube, mas porque eu entendo também. Não é só a cultura do clube, né? As pessoas que estão no comando do clube, principalmente o Michael Edwards, a, a, adotam uma visão bem fria em relação a algumas decisões. E acho que havia, de fato, fatores mitigantes para dizer foi a pior temporada possível, né? Foi o desastre de temporada. Então, na próxima, ele vai melhorar. Só que eu também acho que eles chegaram a uma conclusão de evitar o Ten Hag, sabe? De evitar você terminar uma temporada meio tipo incerta em relação, mas será que vai? Não, vamos de novo. E aí a temporada começa já com o técnico pressionado, e aí tem um mês de resultados ruins, e de repente você está tendo que trocar o pneu com o carro andando, e não tem treinadores disponíveis bons, e você tem que enfiar um interino, e aí acabou a temporada. Então, realmente, assim, se tá incerto, melhor que demita agora, né? O Arne Slot sai do Liverpool com um título inglês, uma transição do Klopp que foi bem mais suave do que se imaginava, até não ser mais. Tá estranho, é muito estranho esse trabalho, porque é um ano ótimo e um ano ruim, e depende do que você quer focar, né? Você pode. Eu carrego os dois comigo, mas eu acho que se fosse ao contrário, estaria a ordem das temporadas, ninguém estaria bravo com o Slot. Eu não tenho tantos problemas com o trabalho dele em campo nessa temporada, com o futebol apresentado, acho que foi bem ruim, e acho que principalmente no final estava muito sem uma direção, mas é aí o que eu acho que os fatores mitigantes entram. O meu principal problema foi mais com a maneira como ele conduziu o caso do Salah. Faltou. O Salah parece legal, mas ele não é tão fácil assim. Tipo, ele é legal, mas assim, ele não é fácil. Ele também tem um gêniozinho, né? Mas eu acho que faltou muito tato em colocar o cara no banco e não tentar explicar para ele, olha, não é que você é o bode expiatório, que é tudo culpa sua, é só que a gente tá sangrando nesse momento, eu preciso de outra coisa, eu preciso ali, tipo, você vai voltar pro time, é só para dar uma segurada nesse momento. Faltou muito disso. E algumas declarações que ele deu foi meio tipo, bicho, você tá ligado onde que você tá, qual clube que você tá treinando? Isso me pegou mais do que o campo em si, porque o campo é verdade, assim, muitas lesões a temporada inteira. Não, o Wirtz, o Isaac e o Ekitike jogaram juntos 118 minutos a temporada inteira e foram os 3 jogadores mais caros que o Liverpool contratou. O Frimpong, você colocar aí, também se machucou a temporada inteira. O Kerkez não chegou chegando, né? É jovem, ainda está precisando aprender algumas coisas. Então, dá para entender, né? Mas eu não acho que ele conduziu legal essa temporada. E uma frase do The Athletic, que é o diário oficial das demissões, né? Tipo, o cara é demitido e tá lá, tá a história inteira. Que assim, ele teve ele foi prejudicado por circunstâncias além do seu controle, mas ele não tirou o melhor dos recursos que estavam disponíveis. E eu acho que isso é justo. Acho que eu entendo completamente o que você falou. Se fossem invertidas as temporadas, todo mundo esperava que essa temporada que ele teve agora fosse na anterior.
e acho que todo mundo estaria pronto para dar uma segunda temporada para ele realmente fazer o trabalho dele. Mas eu acho também que essa temporada é um pouco fruto daquela, porque ele talvez não fizesse o que ele fez com o Salah se ele tivesse no primeiro ano de clube. Não sei se ele teria ele não teria esse peso para fazer isso. Ele já não tinha ganhando título, né? Não, e o Salah tava jogando bem no outro ano também, né? Assim, tipo, assim, é que é outra coisa. O Salah também jogou Claro, mal, né? O Salah baixou, sim. o McAllister baixou, o Konaté baixou. Vários jogadores individualmente tiveram rendimentos menores. E ele teve problemas para achar soluções, né? Mas o que eu acho curioso é que existe uma história que o Liverpool não tinha convicção no Xabi Alonso, né? Como substituto, e por isso também não quis antecipar essa decisão. Não só por isso, claro, mas que aí até alguém perguntou aqui, né? Acho que foi o Davi que falou o Liverpool esperou o Alonso fechar com o Chelsea para não ter pressão de fechar com ele. Não foi acidental. Não é Não por acho que foi acaso. acidental. Não é por acaso. Se eles quisessem o Alonso, eles tinham resolvido isso daí com muita facilidade, né? Eles, sabendo que o Alonso estava disponível, eles já se acertariam com o Arne Slot antes, deixariam acertado, inclusive para ir já trabalhando com o Alonso, né? De alguma forma, com mais antecipação. Eles, evidentemente, não queriam o Alonso, nem falaram com o Alonso. Então, o Xabi Alonso não parece que foi uma alternativa mesmo. E parece que o Iraola é um nome que eles, ao contrário, têm uma convicção que é um cara preparado para isso. É uma escolha, se ele for de fato a escolha, e se ele acertar, né? Os dois times, o time se acertar com ele, é uma escolha interessante, porque a gente viu um trabalho muito bom dele no Bournemouth, mas também é uma dimensão muito diferente, né? Você trabalhar no Bournemouth é muito bom, o trabalho dele tem muitas qualidades, mas ele precisaria trabalhar num outro ambiente em termos de torcida, um outro ambiente em termos de estrutura de clube e um outro ambiente em termos de vestiário, que é uma coisa que a gente... claro que o vestiário do Liverpool não é o Real Madrid, que é, né, uma coisa muito delicada de se trabalhar, e o Xabi Alonso viu isso de perto, mas também não é o Bournemouth, né? Então, quer dizer, você tem jogadores que precisam de cuidados que no Bournemouth talvez não precise. Então, acho que esse é um ponto que ele vai precisar trabalhar e a gente vai ter que entender, e até para entender agora quem vai ser o próximo time do Arne Slot, porque eu acho que ele é um bom técnico. Ele deu um pouco de azar também, né? Não, eu acho que ele é um bom técnico e é isso. Eu acho que ele essa temporada seria muito diferente se várias coisas não tivessem acontecido, né? Inclusive, principalmente com o Diogo Jota. Isso não tem jeito, assim. Tanto que eu não tenho nenhum tipo de... Não acho que... Acho que a torcida do Liverpool exagerou um pouco nas críticas, mas também coisas de redes sociais, enfim. Mas eu não tenho nada de ruim em relação ao Arne Slot. Em algum momento isso teria que acontecer, essa temporada teria que vir, que é a temporada da ruptura, né? Não dava para ficar para sempre assim empurrando com o time do Klopp. Uma hora ele ia ter que ser renovado. E isso causa algumas dores, isso causa alguns problemas, né? Você agora tem um novo time, agora você tem um time que tem dois atacantes, você tem um time que não tem pontas ainda, acho que vão ser contratados, né? É a prioridade do mercado, mas o dinheiro foi gasto em outras coisas, outras oportunidades na temporada passada e acabou ficando sem pontas. A zaga tem que ser renovada. Falta um volante há tipo 5 anos no Liverpool. Primeiro volante, né? O Liverpool recuou o Gravenberch, às vezes joga com o McAllister, às vezes com o Curtis Jones, mas não tem realmente um especialista nessa posição há bastante tempo. Então, assim, tem coisas a fazer, isso tinha que ser feito, né? Mas acho que tudo gerou um clima tão ruim em torno do Arne Slot e, de novo, ele não tirou o melhor dos recursos que estavam à disposição. Acho que ele não fez o melhor trabalho possível, mesmo considerando todos esses problemas, que acaba gerando uma demissão. A matéria da Atlético diz com todas as letras que o Xabi Alonso nunca esteve sob consideração.
O repórter do The Athletic é meio que porta-voz da diretoria do Liverpool, então também eles quiseram soltar isso. Tem uma história sobre o Xabi Alonso querer ser manager em vez de head coach, né? Que agora é a nova moda. Você é manager ou você é head coach? E que o Liverpool quer mais um head coach e menos um manager. Então, tipo, tá bom. Porque tipo, o manager tem mais influência nas decisões e, tipo, decide mais sobre o mercado e tal. O head Manager coach é tipo, meio que um treina o diretor time. junto, né? É isso. E o head coach, tipo, treina o time, né? Treina o time que é dado a ele, né? Então, pode ser que tenha sido isso. Eu não sei exatamente por que a diretoria não quis o Xabi Alonso. Eu sinto que foi mais por estilo de jogo. Eu acho que eles quiseram alguém que fosse mais perto do Klopp mesmo. E o Iraola é isso. O Iraola é agressividade, pressão, intensidade. Acho que dos treinadores da Premier League, abaixo dos Big Six lá, era sem dúvida o que mais encaixava para a cultura que o Liverpool criou, né, com o Klopp. Porque também tem isso. É difícil agora também. Passou esses anos, né, torcendo para esse time do Klopp e agora vira e fala: não, vamos jogar com muito menos velocidade, mais devagar e tudo mais. E assim, os dois títulos da Premier League foram conquistados quando isso apareceu, quando você tinha a intensidade misturada com o controle, mas não dá para baixar 100%, né? Então, o Iraola é o candidato, é o melhor candidato mesmo. E aí, assim, ele teve problemas no Bournemouth mesmo, que ele fez um trabalho fantástico. Mas era um time que eu até brincava, que era 880. Porque qual que é o problema? A intensidade é altíssima, né? Então, se você baixa mentalmente, baixa fisicamente um pouco, o esquema quebra. E quebra os jogadores também, né? O Bournemouth teve muitos problemas com lesão ao longo da temporada dele, e aí quando teve os problemas com lesão, o rendimento baixou. Essas duas coisas parecem ter sido mitigadas nos últimos 6 meses. O Bournemouth teve um período sustentado de bom futebol, né? O segundo turno da Premier League praticamente inteiro invicto e parou de se machucar, até criaram um novo centro de excelência e tudo mais. Então, assim, você tem ali. Os últimos 6 meses foram mais regulares. A transição, meio de tabela, ponta da tabela de Premier League, não tem sido muito boa recentemente, né? Ao mesmo tempo, ela está sempre sendo feita no Tottenham e no Chelsea, né? Então tem também um pouquinho de onde o cara tá indo, né? Então pode ser que num clube nesse momento mais organizado isso funcione um pouco melhor. Mas tem algumas dúvidas, sem dúvida, em relação ao Iraola. Mas ele parece ser um bom treinador, bem preparado e tem um estilo de jogo que é o estilo de jogo que o Salah saiu cobrando, né? Que é o estilo de jogo que a torcida quer ver. Então, vale a tentativa. É aquilo, né? Tirando os 2 ou 3 nomes, não tem treinador que é tiro certo nesse momento. Então, acho que vale você tentar ir por essas características como o Liverpool está indo. E até o Ramon aqui falou que viu que ele estava fechado com o Milan, não estava, não tem ninguém fechado, na verdade ele não fechou com ninguém, porque ele também não é bobo, porque tinha interesse do Crystal Palace, a gente chegou a discutir aqui, né, do Crystal Palace e o Milan, a situação nesse momento do futebol europeu e inglês especificamente, coloca o Crystal Palace numa posição de ter melhores recursos financeiros do que o Milan, que parece um pouco absurdo, porque é mesmo. Mas aí, quando a gente está falando de Liverpool, aí já muda muito, né? Porque a gente está falando de Liverpool, que é um time tão grande quanto o Milan, mas que aí está na Premier League e tem muitos recursos mesmo. Então, tem um outro tipo de ambição também, até em termos europeus, né? Então, aí sim, eu acho que a gente, se o Milan quer e o Liverpool quer, aí eu acho que fica muito mais pro lado do Liverpool mesmo, se ele quer seguir esse caminho. Mas não estava fechado com ele e o... Tinha o Leverkusen na jogada também. Tinha o Leverkusen também, é verdade. Que tinha ido atrás do Felipe Luiz, que fechou com o Mônaco, enfim. A gente ainda vai ver muita movimentação,
nessa tabela. Também, eu acho que até em relação ao Alonso, eu acho que o trabalho dele no Real Madrid, eu entendo se um dirigente fica com o pé atrás depois. Sim. Não porque ele não possa ser bom, porque claramente ele sabe do que ele está falando, mas gerir jogadores é uma parte importante quando a gente está falando desses superclubes, né? Dos clubes maiores, mais ricos. O Real Madrid é um pouco extremo nisso, mas todos esses clubes, mesmo em times que são menos estelares e tem uma cultura muito forte do clube, né, em si, como é o Bayern de Munique, por exemplo, ou o próprio Liverpool, você precisa ter uma gestão de jogadores que seja inteligente, porque sempre nesses times você vai ter muito jogador bom fora do time titular, né? E esses caras precisam estar satisfeitos de alguma forma, ou você precisa pelo menos dar uma perspectiva para esses caras. E isso é parte da gestão também, né? E ele não conseguiu fazer isso bem no Real Madrid, que, de novo, é um extremo, não é um caso muito além dos demais, assim, nenhum outro clube tem esse tipo de vestiário e essa cultura de vestiário que os jogadores mandam em tudo. Acho que nenhum outro clube os jogadores têm tanto peso, mas é uma parte do trabalho. E você gerir isso, muitas vezes quem erra nesse tipo de coisa acaba perdendo um pouco do controle do time, né? E eu A também gente não viu isso no entendo. Manchester United, por exemplo, nos últimos anos. O vestiário nem era mão de cobra como era o Chelsea, por exemplo, mas os treinadores, o Bruno, ficou claro que a gente viu nesses últimos trabalhos, talvez desde o Mourinho, que nenhum técnico conseguiu se acertar muito com o vestiário, né? No Manchester United, que e mesmo o Mourinho também, no final, já não tinha mais isso no vestiário. Não, eu também não consigo, não entendo quem já considera o Xabi Alonso tipo um dos melhores treinadores do mundo. Ele é um dos mais promissores ainda. Ele não tem um corpo de trabalho tão grande. Ele tem que 3 temporadas de futebol europeu de primeira divisão. Foram ótimas, 2 delas, né? Mas a 2,5. Mas a do Real Madrid não foi. Ele é promissor, né? É que o teto dele foi muito alto, né? Assim, não dá para você dizer que não, foi só um acidente, que ele ganhou uma Bundesliga invicto. Claro que não. Mas e ele é um treinador, é um nome muito grande, né? Como jogador. Então, tipo, junta as duas coisas. Ele, tipo, era aquele jogador que atuava como técnico, sabe? Que, tipo, você olhava e falava, tipo, esse cara vai ser um técnico. E realmente ele tá sendo. Então, tá tudo tranquilo em relação a isso. Só que ele é mais promissor do que certeza ainda, né? Ele ainda tem muita coisa para construir. Provar. Eu falo sempre com o treinador isso. O que deu certo aqui, você consegue replicar, você consegue ajustar para outros contextos, para outros. É isso que leva um treinador a outro patamar, né? Ou você dobra o clube à sua vontade, que nem o Antônio Conte, ou você consegue, tipo, contextualizar os seus métodos em vários ambientes diferentes. Isso leva um pouco de tempo para ter certeza. Ele é promissor, como o Iraola também é promissor. Os dois também, o Iraola também não é nenhuma certeza. Mas eles estão mais ou menos no mesmo estágio da carreira. Então eu entendo também você fazer uma escolha com base em outras coisas, com base em. Eu prefiro o estilo de jogo desse treinador em relação àquele. Eu acho que vai ser mais fácil trabalhar. Inclusive, vale falar, né? O diretor de futebol do Liverpool é o Richard Hughes, que foi o cara que contratou o Iraola para o Bournemouth. Então, ele era diretor do Bournemouth, então Ele também já tem certamente essa relação. conhece muito melhor do que a gente. Exatamente, ele tem essa relação, ele tem essa preferência, então. E até para terminar, que o Fernando Andrade disse, então demite o manager, porque olha o mercado do Liverpool ano passado, e eu entendo, mas primeiro, na época ninguém criticou, né? Ninguém falou, que desperdício de dinheiro no Wirtz, que desperdício de dinheiro no Isaac. Foi super comemorado o mercado do Liverpool. E eu entendo que por que trouxe 2 atacantes? Por que não trouxe ponta? Por que trouxe o Frimpong que se joga de outra maneira? Entendo tudo isso, mas o que eu tô considerando é que o Liverpool está na metade da reconstrução. Foi o primeiro mercado, o de 2. Se depois do segundo continuar desse jeito, beleza. Mas eu acho que eles investiram ali com a ideia de investir de novo nessa temporada para fechar o resto, para fechar, para parar as arestas. E aí vai dar para ter uma visão melhor de qualquer ideia de time que eles queriam montar.
É isso, eu acho que tem. É promissor o elenco do Liverpool, é um elenco bom, é um time que tem. E parte do que você falou ali sobre o Arne Slot é isso. Se esperava que, mesmo numa temporada que se via de transição de alguma forma, tirasse um pouco mais dos jogadores, né? Conseguisse um pouquinho mais. E eu acho que isso pesa também contra nesse sentido. Se espera. Acho que ninguém na direção do Liverpool esperava que precisava ganhar outro título seguido. Se sabia que ele tinha ido longe na primeira e que talvez tivesse mais problemas na segunda. Mas é isso, também se espera que tire um pouquinho dos jogadores, porque o elenco já é bom, tem problemas, mas assim, todos os elencos, eu acho que não tem nenhum time que tem tudo resolvido, né? Assim, e é quase impossível chegar nesse nível, né? De ter tudo que você quer, né? Isso é raro. Se você pegar os melhores times, o próprio PSG hoje é um time que chegou num nível muito alto e é excelente, mas em parte conseguiu porque, por exemplo, não tem um 9 de elite. Então, conseguiu se arranjar sem isso. Tudo bem, funcionou perfeitamente, maravilha. Mas, por exemplo, poderia ter não funcionado porque quis colocar o Gonçalo Ramos e ele não funcionou. Eu acho que, em parte, os técnicos precisam se adaptar para conseguir tirar o melhor dentro do que você tem. Nem sempre você vai ter o que você quer. Então, entender um pouco isso. O Bayern de Munique teve problemas na lateral esquerda. E aí o Kompany achou o Konrad Laimer de lateral esquerdo. Um cara que era volante, virou lateral direito e nessa temporada jogou de lateral esquerdo. Porque ele precisava arranjar uma solução para aquele momento e aquele setor. E ele arranjou. Sim. Então eu acho que é um pouco isso que a gente espera. É o ideal? É claro que não. Eu tenho certeza que o Bayern não quer começar a temporada com Konrad Laimer de lateral esquerdo. Mas ao longo da temporada você precisa achar essas soluções. Eu acho que nesse aspecto o Slot ficou devendo e mesmo que consiga reforços importantes para setores-chave, e a gente viu isso com o Arsenal, precisava do 9, trouxe o 9. Mas aí, quando você traz o 9, você tem outros problemas para resolver. Né? A adaptação desse 9, porque você jogava sem esse 9 fixo, tanto que termina a temporada jogando com o Havertz, que era exatamente a solução que ele encontrou sem esse 9. Porque a solução sem 9 estava funcionando melhor que a solução com 9. Então, assim, parte um pouco da capacidade dos técnicos de achar essas soluções. E pegando outro exemplo, o Real Madrid teve um momento que percebeu que o Ronaldo não era mais ponto esquerdo, o Cristiano Ronaldo. E para adaptar isso, ele teve que sacrificar o Benzema. E o Benzema estava disposto a fazer isso. E ele fez esse sacrifício que a gente falou brincando do Gabriel Jesus, fez isso pelo Neymar na Copa de 18. O Benzema fez isso pelo Cristiano Ronaldo e era xingado, dizendo que era um 9 péssimo. A gente lembra disso, né, bom? O pessoal falando que o Benzema não era um 9 de elite. Sim. Porque ele tinha que Demorou fazer o trabalho. Pra... Ele tinha que fazer o trabalho que o Cristiano Ronaldo já não tinha condições de fazer, ou não queria mais fazer, e precisou se adaptar. Então, tudo isso faz parte do trabalho do técnico. E você tem que convencer. Como é que você convence um cara como é o Benzema a fazer esse trabalho e aguentar esse tranco de ser xingado, dizerem que precisa trazer o Lewandowski, porque o Benzema não dá. Então tem tudo isso. E nem sempre você consegue, né? Sim. Eu acho que a confiança que você tem que ter no seu treinador é de ele arranjar esse tipo de solução, porque às vezes o clube quer entregar para ele, eu preciso de um ponto esquerdo, o Liverpool precisa de um ponto esquerdo. Mas às vezes você não acha no mercado, ou o que você acha pede 120 milhões de euros. E aí você fala que não vai pagar. Né? Então, o que você faz com isso, né? Bom, vamos nessa. Obrigado, Felipe Lobo. Muito obrigado a todo mundo que interagiu aqui com a gente nessa última 1h e 10 minutos. Se você quiser, você pode ajudar o Meio Campo, contribuir com o Meio Campo no Clube de Membros aqui no nosso canal de YouTube, canal de YouTube do Meio Campo, ou assinando a nossa newsletter lá no Substack. Às terças-feiras a newsletter é enviada exclusivamente aos assinantes e na sexta-feira ela sai de graça para a internet inteira. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu.